Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista de Angra do Heroísmo. Nós vamos então para mais uma EBD, essa que é a última lição da nossa revista, em que estudamos o livro do profeta Isaías. Então, o título da nossa lição de hoje é Deus restaura. O único Deus verdadeiro promete restaurar a sua criação para o seu povo pela fé no seu Filho. Isaías 65, do versículo 17 ao versículo 25. Então, se você tem a sua Bíblia aí, vai lá buscar a sua Bíblia para nós fazermos a leitura do nosso texto de hoje. O nosso texto áureo é o versículo 17, que na versão Almeida século 21, que é a versão adotada por nossa revista, diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Isaías 65, versículo 17. Que promessa maravilhosa. Vamos repetir então? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Agora nós vamos para o bloco do nosso contexto, devemos compreender o nosso contexto, então devemos lembrar que é um livro do Antigo Testamento, né? Um livro profético, um livro de Isaías, que está a apontar para o Messias. Ele aponta tanto para o Messias que algumas pessoas dizem que o livro de Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento. E dentro do livro de Isaías, nós estamos num bloco, digamos assim, mais próximo. O nosso texto está incluído nesse bloco que vai do capítulo 61 ao capítulo 66. Então, é um bloco que o próprio Senhor Jesus usa de alguns versículos desse bloco para falar da sua vinda. Né? Quando ele vem, ele cita esses versículos numa sinagoga, falar dele mesmo como Messias. E também esse texto em que nós estamos a apontar para um futuro, né? Para uma esperança escatológica que nós temos. A nossa esperança não é em governos, nem ideologias humanas, e nesse período histórico, nossa esperança é a vida do Messias, né? O reino do Messias que já começou a reinar em nosso coração. Então, esse é o nosso contexto, né? O contexto do nosso texto de hoje é importante. Né? Eu separei aqui, então, uma parte da nossa revista que diz assim: o Senhor responde às suas orações, a oração do remanescente, dos crentes, né? Prometendo julgar os idólatras e libertar e abençoar os justos. Para o remanescente justo de Deus, haverá um novo céu e uma nova terra, e as suas vidas e trabalho prosperarão e haverá grande abundância. Deus vai responder imediatamente às suas orações e, no fim, terão paz, embora durante todo o percurso até aquela altura os seus inimigos os atormentem. Quando Deus finalmente destruir os seus inimigos, haverá um renascer do seu povo e a glória de Deus vai estender-se a cada nação. Todos os que confiarem em Deus serão salvos e aqueles que o rejeitarem serão julgados severamente. O destino eterno do povo será determinado pela sua fé no Senhor ou na sua rejeição dele. Então nós temos aí um bloco que era interessante fazermos a leitura para nós compreendermos o nosso contexto. Tem uma outra coisa interessante desse texto, é que o texto vai falar sobre, mesmo que agora o homem nesse período vai viver muito mais, mas ainda fala sobre a morte. E nós sabemos que um dia a morte será destruída. Então, não é o período final, é um período anterior, já com paz, sem aquilo que nós vivemos hoje. Né? Então, há sempre aí um debate teológico desse texto que tem a ver com o milênio. Né? Então, o livro de Apocalipse fala de 1000 anos desse período histórico. A gente não sabe, como é um livro profético, né? É um livro escatológico, Apocalipse, cheios de simbologias com seus números. Alguns teólogos acreditam que esses 1000 anos são 1000 anos literais, em que a igreja e o Israel, que já reconheceu a Jesus como seu Messias, viverão em paz, um tempo de reino de paz. Outros acreditam que esse período de 1000 anos é uma alegoria
né, para apontar para um período entre a primeira e a segunda vinda do Messias, que seria o período da igreja. Outros acreditam que será um período sim, mas não, os 1000 anos não são literais, mas um período de tempo em que o Senhor voltará e reinará. E nós reinaremos com ele, não é o que a Bíblia diz. Então, existem esses pontos, não é nada muito assim claro, né? E a nossa revista não vai focar nisso. A nossa lição de hoje vai focar de que há uma promessa para esse tempo e, e que nós confiamos, né, completamente na palavra do Senhor e nas suas promessas e esperamos que o nosso coração, aquilo que deve queimar em nosso coração, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? É a volta do nosso Senhor e Salvador e a restauração, porque Deus tem um propósito em nossa vida e no seu povo de restaurar completamente a sua igreja e todo o seu povo, né, para reinarmos eternamente com ele. Os primeiros versículos, então, que vai do versículo 17 ao versículo 20, está escrito assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, o que esse texto quer nos falar, quer nos apontar? Eu destaquei aqui algumas coisas que nós podemos aprender com a nossa lição. Primeiro, olharmos para o Senhor, né? Ele está dizendo: eu crio novos céus e nova terra. Então, olharmos para o Senhor, aquele que um dia criou todas as coisas, vai de novo ter uma nova criação, novos céus e nova terra. Aquele que foi poderoso para formar, para nos formar e formar tudo ao nosso redor. Um dia vai restaurar tudo, né? Vai fazer nova todas as coisas. Algumas coisas continuarão, haverá continuidade da antiga para a nova criação, como nós, como seres humanos, não é? Como a criação. Outras coisas serão completamente novas, né? Alguns comportamentos, alguma maneira, a gente vai ver aí sobre os animais, por exemplo. Então, haverá novos céus e nova terra. Uma outra coisa importante, e essa deve ser a nossa esperança, queridos irmãos, uma outra coisa importante é que o texto vai mostrar sobre a importância da alegria, exultareis perpetuamente, né, no que eu crio. Olha que bonito, o homem a se alegrar em Deus e naquilo que o Senhor fez. Alegria é uma coisa tão importante nas Escrituras. Muitas vezes nós olhamos ao Senhor como alguém que vem tirar a nossa alegria, o nosso prazer. Não é assim que o mundo aponta Deus como alguém que estraga o prazer. Mas a Bíblia mostra um Deus que tem um propósito, um desejo de nos trazer uma alegria, mas uma alegria eterna, não uma alegria passageira que esse mundo oferece, mas uma alegria eterna, né? Vós folgareis e exultareis perpetuamente, né? Eternamente. E também uma restauração da nossa memória, das nossas lembranças, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, a mostrar que não teremos mais aquelas lembranças que nos magoam, que nos trazem dor, das feridas do passado, do pecado, das suas consequências. Tudo novo, tudo novo. É para lá que nós olhamos e nós vivemos, gastamos os nossos dias aqui a pensar nisso, né? Depois você vai falar sobre os dias dos homens, né? Nem velho que não cumpra os seus dias. Então a vida não será curta como é hoje, serão dias longos, né? Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. A mostrar que o homem viverá e cumprirá os seus propósitos durante
todos os seus dias, né? Faz aí uma analogia com 100 anos, ou seja, o jovem como 100 anos, como se fosse alguém jovem ainda, vai mostrar que nós viveremos muitos anos nesse período histórico e cheio de alegria na presença do Senhor. Agora do versículo 21 ao 23, edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice, não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Então mostra um novo tempo, em que o nosso trabalho não será inútil, será um trabalho com um propósito. Não vamos trabalhar e se desgastar, plantar para não comer, não. Plantarão vinhas e comerão, tudo com propósito, tudo de maneira correta, tudo que vai trazer alegria para o nosso coração. Vamos desfrutar todo o nosso trabalho com propósito, com alegria. Também fala sobre a nossa descendência, né? Porque são as sementes dos benditos do Senhor e os seus descendentes. Né? Não haverá perturbação. Aquela maldição, não é? Que a gente vê que é uma visitação da maldição como consequência do pecado, quando o Senhor apresenta a Moisés, se vocês obedecerem à aliança, vocês receberão os frutos. Se vocês desobedecerem, receberão a maldição, e a maldição visitará no sentido de que as consequências do pecado alcançam os filhos e os seus descendentes. Agora não, agora é um outro período de bênção, né? Sementes benditas, gerações abençoadas, obedientes, servindo ao Senhor com alegria. Então é um tempo de restauração lindo, maravilhoso, um gozo perpétuo, de geração em geração. Agora os últimos versículos, 24 e 25. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, nós temos aí o período final, né, de comunhão plena com o nosso Deus. A igreja terá uma comunhão plena, porque é o pecado que faz separação entre nós e o Senhor. Então nós vamos viver aí numa dimensão não como nós vivemos agora. Então teremos uma comunhão plena com o nosso Deus. Não é? Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? É isso que deve encher o nosso coração de alegria. É para esse tempo, é para o nosso Messias, para o nosso Senhor, que nós devemos ter os nossos olhos postos para o seu reino, que já começou agora em nosso coração e um dia será pleno. Depois fala de uma restauração da própria natureza, não é? Da criação. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. A gente sabe que hoje nós vivemos num tempo em que o lobo quer matar, né, o cordeiro, mas não. O leão e o boi, né? O leão quer destruir o boi, mas não. Terá um tempo em que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. E o pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que promessa maravilhosa da parte do Senhor para o seu povo, da parte do Senhor para nós. Então essa é a nossa lição. Eu não vou me estender muito, nós estamos nessa dinâmica agora de EBD, nesse período de pandemia pela internet, né? Às vezes, como diz a irmã Antônia, menos é mais. E essa é a nossa lição de hoje, para nos encher de alegria, de esperança, e termos os nossos olhos postos em Cristo Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Vamos então para aplicar
à vida, né, as aplicações e concluir a nossa lição. Então vamos às aplicações, vamos concluir, né, a nossa lição. Concluindo a nossa lição, nós temos que aplicar esse texto em nosso coração. A primeira aplicação sugerida por nossa revista é que os crentes podem viver com esperança, sabendo que Deus um dia vai criar um novo céu, né, novos céus e uma nova terra. Então, os crentes devem ser pessoas cheias de alegria, de paz, de fé e de esperança. Esperança. Somos o povo da esperança. O segundo ponto, os crentes podem viver com confiança, sabendo que vão usufruir a bênção de Deus por toda a eternidade. Então, somos o povo da esperança e somos o povo da confiança, né? Porque fé é confiança. Confiarmos no Senhor e em suas promessas. E terceira aplicação, os crentes podem viver com esperança, sabendo que a paz de Deus vai reinar eternamente. Quando nós usamos essa expressão, né, alguns irmãos usam a paz do Senhor Jesus, ou graça e paz, né, essa expressão é do Antigo Testamento, e que se repete em grego no Novo Testamento, que é o shalom, né, é uma paz que não é só ausência de guerra, é uma paz que é uma paz com Deus, é uma paz a viver no propósito de Deus, em toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Num dia teremos, essa paz já temos agora, pelo Espírito Santo em nosso coração, mas um dia ela será plena em tudo ao nosso redor, né? Em todo o nosso contexto, sem o peso e as consequências do pecado que nós temos hoje. Tá bom? Então essa é a nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida, que haja alegria, esperança, confiança. É uma mensagem de esperança para todo o povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.